Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os assuntos aqui abordados serão: a candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Não vades ter com os gentios. Não são os que gostam de saúde e que precisam de médico. A coragem e a fé. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. A candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. É importante nós procurarmos entender que, na maioria das vezes, Jesus está falando por parábolas, como aqui. Ele está mostrando para nós alguns fatos importantes para nós repensarmos sobre essas situações em nossas vidas. E aí nós precisamos, então, estarmos bem compenetrados dos ensinamentos de Jesus, e para ler o Evangelho nós temos que ter um raciocínio muito transcendente para podermos captar a maioria das mensagens das parábolas. Nós pedimos 10 pessoas que já estudaram bem a Bíblia para fazer a explicação de cada uma das parábolas. Vai ser 10 explicações diferentes. Porque a parábola vai depender do seu momento, vai depender do seu estado de espírito, vai depender de como você está encarando aquela situação naquele momento. Mas aqui, nesse momento, podemos então refletir que a candeia, sempre que você acende uma lâmpada, você a coloca num lugar alto para que ela possa iluminar a maioria, o maior espaço possível, a maior parte do ambiente. Como, por exemplo, hoje as lâmpadas ficam no poste. E naquela época não tinha luz elétrica, eram tochas, candeias. Candeias era parecido com a lamparina. Era um pote normalmente de barro com um pavio, que as pessoas colocavam óleo e faziam um pavio de barbante e punha fogo naquele pavio. O pavio ia queimando, e enquanto tivesse óleo, ele ia queimando, e o interessante é que o pavio não queima só o óleo, e vai mantendo acesa aquela chama para iluminar o ambiente. E se a gente colocar debaixo do alqueire, alguma coisa parecida com um balde, então se a gente colocar debaixo do alqueire, vai acabar por apagar, vai acabar o oxigênio, ela vai apagar, não vai, além de não iluminar nada. Então nós temos que repensar por que a lâmpada tem que ficar no candeeiro. E o que é essa lâmpada? À medida que nós vamos nos iluminando, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, à medida que nós vamos aprimorando nossos conhecimentos espirituais, nós vamos então nos tornando mais iluminados, mais capazes de consolar os que sofrem, mais dispostos a fazermos o bem. Então não vamos ficar fora do foco, vamos ficar em evidência, mas por isso nós temos que iluminar a nossa casa mental, cada vez mais, para que no meio dessa iluminação não tenha alguns pontinhos de trevas para criar problemas para nós. Façamos, pois, meus irmãos, do nosso caminhar aqui na Terra, a oportunidade de fazermos-nos melhores e de procurarmos, então, resplandecer a nossa luz. E para fazermos isso, precisamos, então, estar conscientes das nossas responsabilidades, conscientes das nossas necessidades evolutivas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Aqui tem mais informação. Então, quando a gente acende uma candeia, vai colocar no candeeiro, não vai procurar cobrir com vaso, e muito menos debaixo da cama, que além de não clarear nada, vai provocar um incêndio. Até onde nós vamos colocar o candeeiro é importante para sabermos nos portar frente à luz, frente aos nossos conhecimentos, frente àquilo que já conhecemos. Compartilhar alguns conhecimentos que nós já adquirimos aqui com vocês não é tão simples. Já gravamos esse capítulo, tivemos que apagar porque não estava bom. Tem lá as suas dificuldades. Mas
também nós temos a nossa perseverança. Então, a gente tem que estar sempre procurando colocar a lâmpada em local que ela venha iluminar, que ela venha fazer-se visível. E se nós estamos sendo a lâmpada, vamos ser visível. Portanto, a nossa vigilância tem que ser muito maior. A nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de fazer as devidas observações, a nossa capacidade de procurarmos tomar decisões mais compatíveis com a realidade deve ser mais palpável para cada um de nós. Então, é nesse momento que nós vamos tomar consciência das nossas responsabilidades e vamos procurar, então, agir com mais bom senso. E como ele diz que todas as pessoas que adentrarem essa casa devem ver a luz. E muitas das vezes nós temos por outro ponto de partida importante. Quando nós fazemos o culto do Evangelho em casa, a luz serve de anteparo para que determinados espíritos não adentrem a nossa casa. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é de grande importância nós começarmos a fazer essas observações, procurarmos entender todos esses mecanismos que nos conduzem ao Senhor e procurarmos trabalhar por nos refazermos intimamente e nos tornarmos assim melhores, porque estamos construindo um amanhã melhor para nós. E a outra parte mais importante, ou melhor, também tão importante, né? Que nada há secreto que não haja de ser descoberto. E nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. Por mais que a verdade fique manipulada pelos poderosos do mundo, ela sempre virá à tona, principalmente no plano espiritual. E aí é que as coisas são mais complexas. Os espíritos, muitas das vezes encarnados, comprometidos com o mal, tomam aqui na Terra um conjunto de ações para, seu bel prazer, colocar as suas regras, tentando atrasar o progresso da humanidade, principalmente o progresso espiritual. Mas, quando chega no plano espiritual, ele dá de cara com o seu juiz implacável, a consciência. E a consciência, essa soberana tirana do espírito, diz-nos: você falhou, você traiu-se a si mesmo. Então o espírito entra na necessidade de reparar aquele erro e às vezes em situação muito penosa. Portanto, tenhamos consciência e tenhamos cuidado para não entrarmos nas nossas tentações, para não ficarmos achando que vamos fazer nossos erros, que vai ficar eternamente oculto, porque um dia vem à tona. Aqueles que gostam de caluniar, aqueles que gostam de denigrir a imagem do outro, as fake news que estão em voga tanto para quem recebe, quanto para quem repassa, quanto para quem cria essas imagens, certamente arcarão com a sua consciência um dia. Um dado momento depararão com a consciência e a justiça divina implacável, porque ela quer que todos nós tomemos consciência dos nossos erros e corrijamos as nossas posturas íntimas, faz com que nós tenhamos que tomar as devidas ações reparadoras. E às vezes, em uma reencarnação totalmente sofrida, uma reencarnação onde passamos por situações difíceis, extremamente complexas. E aí nós vamos então saber o que é negligenciar as leis divinas, o que é sabotar a ordem natural das coisas e o que é tentar atravancar o progresso ou tirar benefício do sacrifício alheio. Façamos, pois, meus irmãos, com toda a vigilância possível para nós empenharmos-nos nas realizações de um mundo amanhã de luz, de paz e de fraternidade. Que as luzes do amor possam nos envolvendo nossos lares, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, nosso templo religioso, para que possamos sermos resplandecentes de luz. E para isso precisamos também aprender a pedir as bênçãos divinas por aqueles que nos odeiam, por nos caluniam, para que eles possam despertar para Deus, tomarem consciência dos seus erros e procurarem reparar enquanto há tempo. Luz e paz a todos, e que as bênçãos divinas estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.